Deus, ele tem realmente essa característica de ser incondicional. Ele tem essa característica de ser incondicional, porque, por exemplo, se eu faz de conta que eu morri detestando Deus, eu morri odiando a imagem de Deus, a imagem de Yahvé. Porém, sei lá, eu tive atitudes boas durante o decorrer da minha vida. Eu nunca destratei alguém, nunca xinguei alguém, nunca fiz mal para uma pessoa diretamente assim. Nunca fiz mal para uma pessoa. Eu vivi a vida assim do meu jeito, só que eu não escolhi não ter um apego com Deus. E aí, se eu for morrer, por exemplo, sem ter esse reconciliamento com Deus, o que iria acontecer? Eu não iria para o inferno de qualquer forma? Tem, Rafael, um outro lado dessa balança que é a justiça. Deus não é só amor. Deus também é justiça. Entende? Então haverá um julgamento das suas ações. O que acontece com o cristão é que é aquela promessa que Jesus falou. Em verdade vos digo, né? João 5,25. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Tá? Aquele que não tem essa ligação com Jesus, ele vai ter de passar por um juízo. Tá? Porque aí é a questão da justiça de Deus. Mas o juízo é só para quem morreu em desfé? Para todos. O juízo é para todos, mas aquele que é da igreja de Cristo, da noiva de Cristo, a promessa de Jesus foi essa. Você não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você já é meu. Porque aquele que crê, ele já se julga aqui. E aquele que você falou, existem duas coisas. Por exemplo, se você não crê em Deus e em nada, Deus não existe, você não consegue ser totalmente bom. Porque nós não temos uma natureza boa, nós temos uma natureza boa. Todo ser humano tem um pouco de natureza boa. Pode ser bom, mas não vai ser totalmente bom. Ele vai fazer coisas ruins também. Que tipo de coisa ruim ele faz? Por exemplo, se alguém, ele falou assim, alguém está te perseguindo, você vai revidar. Você vai revidar. Você não vai conseguir não revidar, você vai revidar. Você vai pagar o mal com o mal. Pô, o cara me fez mal, o cara me deu um soco, eu vou dar outro. O cara me deu fez um tiro na minha mãe, eu vou fazer. E isso é provado, existem pessoas que passaram por isso. Sim, eu vou querer matar essa pessoa também, eu quero o pior para ela também. Quero vingança. Você sente isso, quando você tem Deus, é Deus que faz você não querer o mal, porque a gente quer o mal, sim. Mas a vingança é pecado? O Senhor diz que a vingança pertence a Ele. Eu vou retribuir a cada um segundo as suas obras. Mas Ele não permite que aos seus filhos, ou aqueles que são dele, se vinguem por sua própria vontade, por sua própria ação. Aquelas pessoas que fazem a bondade, creem em Deus. Ela vai, como eu falei. Como é que era isso? Tipo assim, vamos supor. A pessoa é boa, ela ajuda. sabe que Deus existe, só que ela não segue, assim. Tipo, não é próxima dele, sabe assim? Tipo assim, ela Mas vamos se supor, ela é justa. boa e ela crê nele... Não, vamos supor, ela crê. Vamos supor, A gente já é normal. eu falo assim, tipo assim, vamos supor. Não dá pra... Vamos supor que eu sou essa pessoa. E eu sou essa pessoa, não vou pra igreja. Eu não, vamos supor, Eu também não. não, pode dizer. Tá, Tem uma pessoa que não busca, ora, mas não busca, não lê a palavra, não escuta louvor, só de vez em quando. E essa pessoa faz coisas boas. Ajuda o próximo, faz coisas que muitas vezes outras pessoas que são cristãs não fazem. Essa pessoa vai ser salva ou não? Quando a gente... Isso que eu quero dizer pra vocês. É porque é o nosso natural, Porque tem duas, gente, né? O que ele falou que não crê em Deus. Não crê em Deus. E tem a pessoa que crê e faz crê as e coisas. não- Mas, assim, por exemplo, quando você gosta de alguém,
Você gosta de uma pessoa, que seja um ser humano qualquer. Sim. Você gosta de uma pessoa porque ela é legal com você, é uma amiga e tal. O que você faz com essa pessoa? Você se distancia dela? Você não vive muito com ela? Se você gosta de uma pessoa, Eu vi. você vive com ela. Você vai viver, querer agradá-la, porque você gosta dela. Quando a gente gosta de Deus, a gente agrada porque a gente gosta dele. Mas você Essa é a diferença. A gente quer, entendeu? Você não vai ficar distante de quem você gosta. Você não fica distante de quem você gosta. Você pode ficar assim, que nem você vai morar em outro país, em outro lugar e tal, mas você quer, que nem você pode ter amigas hoje em dia que está distante de você, mas você se importa com ela. Se você souber alguma coisa que você possa ajudar, puxa, se ela é uma amiga sua que está longe, de repente está passando necessidade de alguma coisa, você vai pensar em ajudá-la. Então, você vai querer agradar essa pessoa porque você gosta dela. Quando a gente tem Deus, a gente quer agradar Ele porque a gente gosta dele. Essa é a diferença, Rafa, entendeu? E a gente também pode, se a gente não gostar de Deus de jeito nenhum, a gente não consegue ser bom para todo mundo, até para o chato, até para o ruim. Porque a gente é natural. E Deus que faz a gente ser sobrenatural. Tanto um quanto o outro, a diferença é essa. Porque você não consegue ficar longe, não saber nada de pessoas que você gosta. Por exemplo, eu já falei para vocês de certos grupos religiosos que são um exemplo para nós. Já comentei com vocês, inclusive. As pessoas querem seguir a Deus. Entende? Que fazem coisas assim tão boas que elas se tornam um exemplo. Que um cristão deveria agir daquela forma. E muitas vezes não age. Não quer dizer, porque Mas tem. quem tem a palavra final é Deus. É Deus. Ele que vai julgar. Ele que vai julgar. Vai passar Ele é por que essa- conhece aquele ser humano, ele é que sabe a real motivação daquele ser humano. Por que que ele agiu? né? Por que que ele agiu da maneira como agiu? Mas nós estamos debaixo da graça. Graça é isso, é um favor que nós não merecemos e Deus nos dá, porque a gente creu nele, creu no sacrifício que ele fez por nós na cruz. Isso é o Evangelho, Porque isso só é o ele sabe o que cristianismo. está passando na Por isso que Jesus chamou isso de boa nova. Eu tenho para você uma boa nova. O Evangelho significa boas notícias, boa nova. Eu tenho um Evangelho para você. Jesus morreu por você na cruz e a porta do céu está totalmente aberta, escancarada para você, é só você querer. Jesus. Entende? Isso é o Evangelho. Tem pessoas capazes de fazer algumas dessas coisas? Tem. Mas a gente não sabe a motivação que a pessoa tem. Eu estou falando de uma motivação espiritual, da presença, motivada, causada pela presença do É isso que eu vou estar falando. Espírito E Santo. quando não é, quando a pessoa faz isso, e a motivação não é espiritual, a motivação só porque ela quer ser boa. Aí eu gosto de Deus ser vai boa. julgar, Rafael. A pessoa, de repente, ele pode reconhecer, assim como ele reconheceu a Cornélio. Cornélio não era cristão, mas ele tinha um coração bondoso. Tinha um coração bondoso. É que nem E o que aconteceu com Cornélio? Cornélio viu um anjo, recebeu uma visão de Deus. Ele não era cristão, não conhecia nada do Evangelho, não conhecia nada de Jesus, mas era um homem bondoso, que gostava de ajudar as pessoas, que fazia caridade. Aí ele recebeu a visita de um anjo de Deus. E o anjo falou para ele: Cornélio, Deus tem visto o que você tem feito. A tua caridade, a tua obra, Deus ele tem considerado isso. Deus não consegue ficar longe das pessoas. Aí o que ele vai fez? atrás dela e fala, ó, eu tô aqui, gosto de você. Vai lá, manda. O Cornélio era um homem rico, né? Eu tive Um que homem que acolher. tinha. Chama Pedro, né? Vai lá e chama Pedro. E ouve o que ele tem para dizer. O anjo não pregou o evangelho para ele porque os anjos não está, isso não é permitido, tá? Mas ele disse, chama Pedro. Deus viu a sinceridade daquele homem e quis se aproximar dele e quis manifestar graça a ele. Apareceu o anjo para ele,
provavelmente não havia nenhum cristão, não havia nenhuma pessoa, ou se havia, não havia ninguém que tinha a sensibilidade, a disposição de falar com aquele homem. Então Deus teve que mandar um anjo. Mas Deus, se você tiver que mandar um anjo ou fazer o que for para se aproximar de você, ele vai. Entende? E ele se manifestou a Cornélio e disse: o Senhor tem visto o que você tem feito. Vai, manda chamar Pedro. E ele vai dizer para você o que você deve fazer. Como Jesus também se manifestou a Paulo, entende? E disse: vai, entra na cidade, fica lá e eu vou mandar alguém te dizer o que você tem que fazer. Entende? Paulo estava numa atitude completamente oposta de Cornélio. Cornélio era um benfeitor, um caridoso. Paulo estava indo, era um perseguidor. E os dois receberam vamos dizer assim, uma visitação de Deus. Quer dizer, é a graça de Deus, entende? Ó, o próximo aí é longanimidade. Longanimidade, gente, é paciência. Uma coisa que também falta ao ser humano, natural. Paciência, tem que ter paciência com as fraquezas dos outros, tem que ter paciência com a ignorância dos outros, tem que ter paciência com situações adversas, com adversidades, entende? Tem que ter paciência e não mudar, não se irritar com a demora dessas pessoas em entender o que você tem, o que acontece com você ou a experiência que você tem. Então você tem que ter paciência. Você está pregando o evangelho com uma pessoa, tal, e a pessoa diz: sai daqui. Que nem eu fui evangelizar no hospital, um senhor que estava ali no leito. Fui chegando para ele: posso falar com o senhor a respeito de Jesus? Eu sou católico. Quero saber. Se fosse uma pessoa agindo no seu natural, mas eu não ia falar de religião com o senhor, não sou nada, não tenho nada. Aí começaria a discutir. Falei: tudo bem, senhor. Fui para outro quarto. Não estou dizendo que eu fui muito paciente, mas aqui é uma atitude de paciência. Eu fiquei chocado com a atitude do homem. Eu estava me aproximando dele com toda a educação. Só queria uma palavrinha. Eu sou católico. Quero saber disso não. Falou para mim. Mas não é de religião, mas eu sou católico. Eu fui para outro lugar, fui para outro. Gente, paciência, né? Paciência. Entende? Você tem que ter paciência. Às vezes é difícil. Alguém que está te provocando, alguém que está te irritando. Entende? Muitas vezes o inimigo coloca uma pessoa assim para forçar você a ter uma atitude, né, de revidar, porque aí ele faz a festa com isso. Se ele conseguir tirar a paciência de você numa determinada situação e fazer você agir como qualquer pessoa agiria, ele vai tirar dividendos disso, até não poder mais. Por isso que ele tenta, por isso que ele força, por isso que ele coloca pessoas diante de você que vão testar a sua longanimidade, a sua paciência. Entende? Então, paciência é uma coisa importante, tá? Benignidade é a capacidade de fazer o bem aos outros. Você é incapaz de ferir os outros. Você não consegue, nem com palavras, nem com atitudes, nem com o seu punho cerrado. Você não consegue causar dano a ninguém. Você só consegue fazer o bem. Você é aquele que trata, você é aquele que cuida.
Você não fere, você vai lá e trata da ferida do seu próximo. E sem Deus isso é quase impossível. Né? Então Tem que só- você É só Trata bem. tratar bem é difícil. é benigno, é benignidade, porque é assim, esse é o caráter de Deus em nós. Entende? Que ele é bonzinho com a gente, mas a gente sendo ruim. Mesmo a gente sendo ruim com ele, Ruim com os outros, ruim com tudo. ele continua sendo bom com a gente. Continua fazendo coisas boas acontecerem. Como disse, o sol nasce sobre maus e bons, a chuva cai sobre maus e bons. Deus não nega chuva e sol para aquele que o rejeita. Não nega. Todos recebem. O sol é uma bênção? É. A chuva é uma bênção? Também é. Mas por que Tem. faz pra todo mundo, então? Porque ele faz para todo mundo. Exatamente isso que o texto diz. Conheci gente que nasce e sofre a vida inteira, só por causa do lugar que ela nasceu. Não tem Mas nada a ver isso com não- No país que ela nasceu, você quer dizer? No Não. país, É, na tipo cidade, assim, Muitas vezes por causa da maldade de outras pessoas. Mas- Por exemplo, por que pessoas sofrem por causa da seca no Nordeste? Porque os recursos que vão para aquele estado são desviados, né? Porque Israel é um deserto muito pior do que a caatinga nordestina, mas lá não existe essa ação política maligna. Lá aquilo chega, os recursos chegam e eles investem naquele território, investem para que todas as pessoas tenham a possibilidade de plantar, de colher. Poderia ser feito mesmo no Nordeste, por que não faz? Por causa da política maldosa. Aí não é uma coisa questão de Deus, é por causa da interferência humana, da interferência da maldade humana, da opressão dos homens. Muitas pessoas sofrem. O próprio povo de Israel, durante 400 anos, foi oprimido. Deus permitiu que fosse oprimido. Entende? Não quero falar que eu acho que isso é uma coisa que a gente nunca vai entender. Acho que é fora da nossa capacidade, porque tem criança que nasce doente, nunca sai de uma cama e morre e a gente tenta entender e nunca entende. Igual a filha do Robert, nasceu no hospital, morreu. Morreu no hospital com 7 anos, ela nunca saiu. Aquela menininha lá, Uma menina- né? e Ou ela aquela- sofreu Da horrores. igreja do pastor, não era? Eu tenho testemunho de uma moça, uma A gente não vai jovem, entender de isso. 15 anos, Pessoas passando fome. uma moça talentosa que tocava violão, tocava na igreja, tal, cantava, morreu de câncer. Morreu. Então, 16 mas anos. aí, Gente, isso não é uma coisa que a gente pode, que é possível eu acho. explicar, entender. É. Por que certas coisas acontecem? Por que o mal acontece? Mas nós sabemos que o mal existe no mundo, na maioria das vezes, como consequência das próprias atitudes das pessoas, Seres humanos. dos seres uma pessoa, humanos. quem vive. Mas E eu aí acho que às vezes Ei, Deus você usa vai achar A que criança- você falou uma criancinha morrer. Uma criança que Vai lá, morre, criança. doente. você pode ter certeza que hoje essa criança está num lugar muito melhor Com certeza. É igual aquele Igual aquele Juan. menino Juan. do que Você nós viu estamos Juan? vivendo hoje. Vocês viram o menino Juan? Que a mãe... Que a mãe matou, desestou, feitou, sei lá. Esse menino está hoje num lugar muito melhor do que na companhia daquelas duas pessoas. As pessoas duas formas. Entende? Então a gente, Deus sabe, Deus, ele tem, é como, gente, Mas por que ela sofreu comigo? Deus tem visão, eu já expliquei isso para vocês uma Sim, é uma vez. coisa muito difícil de Deus entender. tem uma visão panorâmica. Nós vemos o que está na nossa frente. Deus tem aquela visão do que está lá para Também às adiante. vezes Deus tira E muitas vezes decisões que ele toma, ou coisas que ele permite ou não permite, é porque ele sabe o que vai acontecer lá adiante. Você só vê o que está diante dos seus olhos. Deus vê, ele vê o quadro completo, ele vê tudo completo. Tem também aquela questão, uma moça
está fazendo um belo desenho de bordado, né? Vocês já ouviram falar da arte do bordado? Uhum. Na frente dela tem uma gravura linda sendo feita, mas se você olhar atrás, você vai ver as amarrações, os fios caindo para lá, uma coisa feia. Entende? Muitas vezes acontece isso, a gente só vê o lado feio. Mas quando Deus vira o quadro, aí você entende. Entende? Porque muitas vezes a gente não entende porque a gente só vê o lado feio das coisas. A gente só vê o lado ruim. O lado humano, o lado terreno. A coisa como ela está acontecendo aqui agora, diante dos nossos olhos. Mas Deus, muitas vezes, Ele está fazendo uma outra coisa completamente diferente, que você só vai entender lá adiante. Né? Como Jesus disse para Pedro, o que eu faço agora, você não compreende. Depois você vai entender. Tá? Então você tem que ter paciência com Deus também. Tem muita gente que não tem. Larga tudo porque não tem paciência com Deus. Né? Falta bondade. Bondade é mais ou menos a capacidade de ser bom, que é uma característica divina. Deus é bom. E o ser humano não é. Ele só é bom quando ele tem Deus no seu coração. Entende? Então, por mais que uma pessoa faça caridade, faça coisas boas, tal, a Bíblia ensina. Bom só é Deus. Jesus estava pregando num determinado lugar e alguém chegou para ele, bom mestre. Engraçado, nem ele, na qualidade de homem, aceitou o título de bom. Por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. Entende? Então, quando você manifesta bondade, né, uma atitude boa, uma atitude de ajuda, uma atitude humanitária, né, de humanidade, de auxílio, é um ato de Deus em você, porque tem pessoas que fazem e muitas vezes você não sabe a real motivação do porquê ele está sendo bom com você. Tá? Fé. Na palavra aqui, palavra derivada de fé, que na verdade quer dizer lealdade, fidelidade, ser leal, não ser traiçoeiro, não ser como é que é? Aquela pessoa que se aproxima de você com outras intenções, mal intencionado, aproveitador, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa fiel, leal, que jamais vai te apunhalar pelas costas, jamais vai ser desleal com você, jamais vai na sua frente te trata de uma forma, quando você está longe, fala de você de outra maneira. O cristão jamais faz isso, ele é sincero, ele é leal, ele tem lealdade a Deus e também às pessoas à sua volta. Alguém te faz uma confidência, ele não fala para ninguém, aí você vai lá e publica na rede social que o cara te falou. Um cristão, com certeza, não age dessa forma. Ele é leal, ele é fiel. Entende? Por exemplo, um padre, por exemplo, que realmente é sincero, ele não vai, mesmo que alguém conte um crime para ele, ele não vai denunciar a pessoa, porque é o segredo, que eles chamam de segredo de confissão, que inclusive a lei brasileira reconhece o segredo de confissão. Ele não jamais vai processar um padre que sabia de um determinado crime, mas que foi falado em confissão. Entende? A lei brasileira reconhece. Tem leis de outros países que não reconhecem, eles processariam
Lá o clérigo religioso que se negasse a revelar um crime. É uma questão de lealdade, né? De fidelidade. Mansidão. Está tudo envolvido. Uma coisa é como se uma coisa completasse a outra. O que é mansidão, gente? O que é um animal manso? A minha cachorrinha, você acha que ela é muito brava? Não, mas ela não está aqui no meio de vocês. Ela é mansa. Mas tem bicho que não é manso. Você está no território dele, você tem que sair de lá. Isso aqui é meu, esse lugar é meu. Esse espaço é meu, pode sair. Se não sair, vai sofrer as consequências. Isso é o contrário de ser manso. O manso, o lugar que ele está, pode ser sempre dividido. Ele não está preocupado com o cargo dele, com a posição dele. Ele não tem preocupação com isso. Ele não tem medo de perder coisas. Entende? O que torna a pessoa feroz? Muitas vezes é o medo de perder. Medo de perder uma posição, medo de perder um cargo, medo de perder uma namorada, medo de perder um namorado, medo de perder... Então, se alguém ameaçar aquilo que é o objeto do seu anelo, do seu prazer, você vai agir violentamente. O manso não tem esse tipo de problema, ele não tem medo de perder nada. Tudo, ele confia em Deus. Não estou dizendo que ele vai ficar muito feliz se ele perder uma coisa que ele gosta, não estou dizendo isso. Mas ele confia em Deus o suficiente para não ter esse medo. Se eu perdi, foi porque Deus permitiu. Como aconteceu com Jó. Jó era rico, saudável, tinha 7 filhos e num dia só ele perdeu tudo. Aí a mulher chegou para ele, aí ficou doente, ficou cheio de lepra, de ferida, perdeu tudo, até a dignidade de pessoa. Aí a mulher dele chegou e disse para ele: conservas a tua integridade, amaldiçoa esse Deus e morre de uma vez. Aí o que ele disse? Você fala como uma louca. Recebemos de Deus o bem, não receberíamos o mal. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E assim Jó não pecou com a sua boca. Isso é o quê? Mansidão. Ele aceitou o presente e quando o presente foi tirado, ele aceitou também. Entende? Mas e os filhos dele que sofreram com as doenças, não foi uma... Acho que, sei lá, talvez Deus não precisaria de tudo isso para testar a fé de alguém. Sei, Rafael, aquilo ficou como uma lição para a humanidade, ficou como uma lição para gerações posteriores. A paciência de Jó, a mansidão de Jó. Se ele foi capaz, então nós também somos capazes. Os filhos dele, você sabe? Não sei, talvez sim. Talvez é a mesma questão do bebê. Agora está num lugar muito melhor do que a gente pode imaginar. A gente só entende a vida aqui. O viver daqui. Mas a vida de uma pessoa vai além daqui. Vai muito além. Nós vivemos esse mundo 70 anos, 80 anos. Mas como eu falei para vocês, a nossa alma é eterna. O mais importante é onde nós vamos passar a eternidade. E não a maneira como nós vivemos aqui. Tá? Paulo, por exemplo, era um apaixonado por Jesus. Mas se você lê as cartas, tudo que aquele homem sofreu. Ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele foi perseguido, ele foi xingado, foi humilhado. Até o fim da vida, até o fim, até o último momento, ele foi executado
por ser cristão. Ele enfrentou a guilhotina, né? Como eu falei. A guilhotina estava lá na frente dele. E o que ele escreveu para Timóteo? Eu estou próximo de ser oferecido como libação. Entende? Combati o bom combate. Terminei a carreira, guardei a fé. Né? E desde já a coroa de justiça me está reservada. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vida. Paulo viveu uma vida de sofrimento depois que ele resolveu ser apóstolo, aceitou ser apóstolo de Jesus. Ele só sofreu, gente. Só sofreu. E morreu numa prisão. Né? Morreu, viveu em prisões boa parte de sua vida. Né? Por exemplo, Batista. João Batista também acabou na prisão, acabou sendo executado. A maioria deles, né? Foi executado. Mas eles não pensavam na vida daqui, gente. Eles não tinham esse apego a essa vida, a esse tempinho de 80 anos que a gente tem aqui. Isso, comparado com a eternidade, isso é uma fração de segundo. Comparado a uma eternidade, eles pensavam na recompensa futura. Entende? Isso é cristianismo, isso é o cristão, é como o cristão pensa, como ele deve pensar. É o que o Espírito Santo coloca no coração de um cristão, para ele suportar as coisas que acontecem aqui, os problemas, tá? As dificuldades dessa vida. No mundo tereis aflições. Jesus não iludiu ninguém, ele não é desses pregadores neopentecostais, vem para Jesus que agora a sua vida você vai dar uma guinada de 180 graus, você vai virar um rico empresário, você vai ter dinheiro, você vai ter sucesso, você vai ter isso, aquilo, tudo quanto você vai ter o melhor dessa terra. Não, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele não negou, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus, gente, pelo amor de Deus, tudo que ele fez de bom e o que ele ganhou, humanamente falando? Desprezo. Uma morte uma morte humilhante, porque a cruz ela foi idealizada para humilhar a pessoa, para que ela morresse de uma maneira humilhante. Entende? Morresse como um cachorro, morresse como um animal. Isso era a cruz que os romanos... Eles idealizaram a cruz exatamente para a pessoa ter uma morte lenta, para ser execrado. Muitas vezes o crucificado passava dias